Hoje vai ser a última aula dedicada centralmente para a recursão, né, que foi o tema que a gente começou a ver aqui no primeiro bloco do nosso curso de algoritmos e estruturas de dados. Recursão vai continuar aparecendo com uma certa frequência, mas essa primeira parte eu apresentei vários probleminhas para vocês, alguns mais desafiadores, outros mais tranquilos, para a gente ir exercitando essa capacidade de pensar num problema de modo recursivo, né? Depois a gente vai focar em algoritmos e estruturas de dados clássicas, e algumas delas, não é surpresa, vão usar recursão, então vai continuar tendo lá, mas não vai mais ser o tema central, tá? Para a gente fechar então essa apresentação aí de problemas interessantes que usam recursão, que podem ser explorados por recursão, a gente vai falar da binomial, tá? Que eu diria que não é o exemplo mais simples que a gente viu. Talvez seja o mais difícil? Talvez seja o mais difícil. Mas é para a gente fechar bem, assim, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é brincar com esse problema, explorar esse problema e algoritmos para ele, né? Então, vamos começar. Eu acho que esse é um caso bem específico em que é muito importante entender bem o problema. Sempre é importante, mas esse problema acho que dá um pouco de nó na cabeça, então é bom a gente parar e entender bem ele, tá? As binomiais, vocês já devem ter visto, não sei se por esse nome, estão associadas ao triângulo de Pascal, estão associadas à contagem de combinações, mas a gente vai fazer todas essas conexões aqui enquanto explora o problema. Então, começando aqui a definição dos chamados coeficientes binomiais. Eles são definidos da seguinte forma. A gente lê isso assim, ó. N em cima, K embaixo, nota que não tem uma barra, não tem uma operação ali, tá? Esse aqui é o coeficiente binomial que a gente lê como N escolhe K, e isso ajuda a intuição dele, porque ele diz respeito justamente a quantas maneiras, tá? Se a gente tem N objetos, a gente consegue escolher K deles, quantas maneiras diferentes a gente consegue fazer isso. E o valor disso nada mais é do que N fatorial dividido por N menos K fatorial e também por K fatorial. Então, acho que convém, tá? Dado que a gente vai brincar com isso aqui a aula inteira, a gente começar tentando ganhar uma intuição sobre do que se trata, né? O que é essa fórmula, essa definição e tal. Então, a gente já sabe que o fatorial, tá? Eu vou rabiscar aqui porque é só um rascunho aqui para ajudar a nossa cabeça, eu vou apagar daqui a pouco para continuar o principal. A gente sabe que o fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, assim por diante, até que multiplica por 2 e por 1. Né? Isso aí tudo bem, né? Então, o que significa um fatorial? Qual que seria uma interpretação possível para um fatorial? Bem, vejam, se eu estiver contando N elementos ali, eu tenho N elementos e quero começar a pegar eles, né? Então eu tenho um conjunto com N elementos diferentes, o elemento A, B, C, D. Eu vou me perguntar, se olha, eu quero pegar eles, quantas maneiras eu tenho para pegar esses elementos? Então aqui na primeira posição, quantos elementos eu posso ter? Se eu tenho N para escolher, quantos elementos diferentes eu posso ter na minha primeira posição? N, né? De modo semelhante, na segunda posição, poxa, agora meu conjunto tem um cara a menos liberado. Eu não sei quem que eu escolhi, mas seja quem for, tem um cara a menos liberado, então tem N menos 1 na segunda posição. E depois N menos 2 na terceira, assim por diante. O que acontece é que, não por coincidência, se eu estiver contando quantas maneiras diferentes eu consigo escolher esses N elementos ali, onde eu estou preocupado com a ordem, por enquanto, né? O N fatorial conta isso adequadamente para mim. Então, apesar do fatorial ser essa fórmula esdrúxula, bem carregada e tal, ele tem uma interpretação bem direta, né? Olha, eu estou contando isso, contando maneiras diferentes que eu posso pegar ali na ordem N elementos. Por que eu estou começando falando disso? Porque eu quero dar uma interpretação para vocês do que é a binomial, antes da gente ir para os algoritmos e tudo mais. Tá? Por que é N fatorial dividido por N menos K fatorial dividido por K fatorial. Vamos continuar
nessa brincadeira que a gente fez aqui, olha, eu tinha N elementos, né? E daí eu quero saber quantas maneiras diferentes eu posso pegar esses caras. Então tem N maneiras de pegar o cara da primeira posição, N menos uma da segunda, N menos duas da terceira. Mas imagina que agora eu mudei de ideia, eu não quero pegar os N elementos, eu quero pegar só, vamos começar de leve, eu quero pegar 3 elementos. Se eu quiser pegar só 3 elementos, concordam que isso aqui está contando para mim adequadamente? Né? Porque olha, eu tenho N possibilidades para a primeira posição, N menos 1 para a segunda, N menos 2 para a terceira, e acabou. Né? Eu já peguei os 3 elementos, as 3 posições, eles foram preenchidos. Mas como que eu obtenho algo assim? Né? Como que eu obtenho só um pedaço do fatorial? Isso aqui é o começo de um fatorial, né? O fatorial vai embora, isso aqui é o começo. Eu divido por um fatorial que vai matar a cauda, né? Então, para generalizar isso aqui, eu falei 3, mas agora vamos fazer como se fosse K, né? Então, eu quero calcular as K primeiras posições. Quantas possibilidades ali para pegar elementos para as K primeiras posições. Então, isso aqui ia continuar. Eu ia multiplicar aqui por N menos K mais 1 até. Que perceba que, olha, esse cara está sozinho, é o N. N menos 1 eu tenho 2. N menos 2 já é o terceiro termo. Quando eu chegar no N menos K mais 1, eu tenho K termos aqui. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais destacado. Então, os 3 pontinhos estão escondendo ali. Mas ali eu tenho K termos, ok? E o jeito de conseguir isso aí, numa expressão compacta, nada mais é, pensando na divisão que me foi sugerida ali, do que pegar N fatorial e dividir por N menos K fatorial. Né? Porque note que isso aqui é exatamente o começo do N fatorial, só que eu cortei a cauda. Cortei a cauda a partir de onde? A partir do N menos K fatorial. Né? O termo N menos K, N menos K menos 1, N menos K menos 2 não existem aqui. Beleza? Tudo bem até aí, gente? Tá? Isso não tem a ver com algoritmos, tem a ver só com a gente entender bem, né? Ganhar uma intuição do que é binomial, do que é esse coeficiente, que a gente vai usar o algoritmo depois para calcular e coisas assim, tá bom? Então é só para a gente ir ganhando intuição do nosso objeto de estudo aqui, do problema que a gente vai atacar. Então é por isso que aparece um N fatorial e um N menos K fatorial embaixo ali na fórmula. Tá? Nada mais é do que os primeiros termos. É um jeito compacto de eu dizer, olha, pega o produto ali das possibilidades nos primeiros termos. Tá? Corta a cauda. Já que eu só queria K elementos, eu não queria N elementos. E daí vocês podem se perguntar, tá, mas por que eu tenho esse cara sobrando aqui? Porque quando eu conto desse jeito, eu estou me preocupando com repetição. Falando de N fica mais abrangente, mas às vezes é legal ir para o específico para ver. Então imagina que eu tenho aqui só 3 elementos. A, B e C. Isso quer dizer que eu quero escolher 2. Tá? Então eu tenho as posiçõezinhas aqui. Então eu tenho os elementos A, B e C e eu quero escolher 2. Bem, na primeira posição, pode ir qualquer um dos 3, certo? Eu tenho 3 possibilidades, foi isso que a continha estava nos dizendo. Né? Eu tenho 3 possibilidades. Na segunda posição, eu tenho 2 possibilidades. Então a gente espera ter 6 opções aqui para escolher 2, correto? Vamos tentar enumerá-las aqui. Tá? Então, eu tenho aqui o A, mas daí na segunda posição pode ser A com B ou A com C. Então o A aparece na primeira posição nessas duas sequências aqui, né, para ter todas as possibilidades ali. Também pode ser que na primeira posição eu tenho B, só que daí pode ser B com A, ou B com C, e de modo semelhante C com A, ou C com B. Tá? Então, ok, tá, parece que está contando certinho o que a gente queria. São todas sequências diferentes, né? Todas sequências com 2 elementos, dentre 3 que eu tinha, e todas diferentes. Então deu 6 lá na nossa conta, tem 6 aqui. Isso é muito bom quando eu estou preocupado com a ordem, é assim mesmo que a gente calcula. Né? O N fatorial sobre N menos K fatorial dá todas as sequências que eu posso formar escolhendo K elementos de um conjunto com N. Dúvida? Tudo bem? Então, isso aqui, a continha está certa, mas para o que a gente quer calcular na binomial, e isso vai ficar claro por quê, a gente vai ver de onde que ela veio, onde que ela aparece naturalmente, coisas assim.
O que eu quero calcular na binomial são todos os subconjuntos de K elementos que eu posso pegar do meu conjuntão de N. Todos os subconjuntos diferentes que eu posso pegar. E o que a gente sabe que conjunto, subconjunto não tem? O que eles não têm, gente? Perdão? Eles não têm elementos repetidos, eles não têm ordem. Eles não, no conjunto os elementos não têm ordem. A única propriedade é ou ele está no conjunto ou não está. Então, quando eu estou pensando em contar, não as sequências, porque sequência tem ordem, né? Mas todos os subconjuntos com K elementos, dentro de N, eu quero matar as repetições. Então, por exemplo, AB e BA, eu quero contar uma vez só. Isso aqui eu quero contar uma vez só. De modo semelhante a C. E CA eu quero contar uma vez só. BC e CB eu também quero contar uma vez só. Tá bom? E daí, de quantas ordens diferentes que dois elementos podem aparecer? Né? Dos mesmos dois elementos. Imagina que eu fixei dois elementos. De quantas ordens diferentes eles podem aparecer numa sequência? Primeiro, um vem antes do outro, o outro vem antes do um, né? É 2. Por isso que aqui, cada parzinho virou um só, né? E para a fórmula lá da binomial, bastaria eu dividir por 2. Né? Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 3. Tá? Que está certo ali, o número de subconjuntos diferentes, de um conjuntão com 3 elementos, e eu quero pegar 2, o número de subconjuntos distintos é 3. No geral, isso é K fatorial. Tá? K fatorial vai nos dar, olha que interessante, né? O N fatorial me dá todas as maneiras de escolher os elementos a partir do conjuntão N. Agora, o K fatorial, o raciocínio é diferente. Pensa assim, quer dizer, é muito semelhante, mas aplicado levemente diferente. Pensa, eu fixei quem são os elementos. Né? Isso aqui já escolheu para mim os elementos. Melhor dizendo, isso aqui. Né? Essa parte da fórmula já escolheu para mim os K elementos. Contou para mim, né, todas as possibilidades diferentes de formar as sequências. Mas uma vez que eu tenho K elementos fixados, eles podem surgir em K fatorial ordens diferentes. Né? Cada um deles pode estar na primeira posição, então tem K possibilidades na primeira posição. Cada um dos K-1 pode estar na segunda posição e assim por diante. K fatorial me diz quantas vezes. Então eu divido por K para fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Matar as duplicatas, ou colabar elas num elemento só. Beleza? Então é por isso que o coeficiente binomial tem essa cara, né? N fatorial sobre N menos K fatorial. Está pegando aquela primeira parte que a gente explicou e o K fatorial aqui embaixo, dividindo, está matando os subconjuntos que só estavam aparecendo em ordens diferentes, mas é o mesmo subconjunto. Beleza, e isso casa com a intuição aqui, não com o coeficiente binomial, isso aí a gente vai chegar por que ele tem esse nome, por que ele foi descoberto na matemática nesse contexto de coeficiente binomial e tal, mas casa com a leitura que a gente faz disso, que é N escolhe K. Quando você vê esse termo, você lê dessa forma, N escolhe K. Ou seja, de quantas maneiras diferentes, dados N elementos, eu posso escolher K deles. Né? Note que eu não estou preocupado com ordem, só quero escolher, só quero colocar no meu conjunto ali K elementos diferentes, para saber quantas maneiras tem para fazer isso. Então, ok? Foi um pouco mais longo do que eu esperava, mas é que eu queria que vocês ganhassem uma intuição sobre isso aqui, nessa introdução, antes da gente avançar. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Então, ainda na ideia de conseguir intuição, agora que a gente já pegou ali de onde que vem cada pedacinho, qual que é a função de cada um dos termos aqui, vamos olhar um caso particular que a gente está mais acostumado, bem rapidinho, tá? É só mesmo porque a gente está mais acostumado com ele, que é o N escolhe 2. Que fica intuitivo, né? Aplicar a intuição que a gente ganhou lá num caso que é mais conhecido. Olha, eu quero escolher parzinhos, né? Então, dados os conjuntos lá, eu quero saber quantos pares diferentes eu posso formar, não preocupado com a ordem, novamente. Né? E isso aqui vai dar, usando a fórmula ao lado, N fatorial sobre N menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Né? E vai ser só um caso particular do que a gente já argumentou. Porque isso aqui junto, de novo, cores. Isso aqui junto nada mais vai ser do que N vezes N menos 1, que é bem a nossa intuição, né? Poxa, qualquer um dos elementos pode estar na primeira posição ali do parzinho que eu estou formando, qualquer um dos N menos 1 restantes pode estar na segunda posição. Mas como AB é igual a BA, porque eu estou preocupado com o conjunto, não é um par ordenado,
eu divido por 2. Esse 2 veio daqui. E esse aí aparece bastante para a gente, né? Até a eficiência de algoritmo, que a gente já viu nesse curso, surgiu daqui, né? Um algoritmo que tinha 2 laços alinhados, a gente contava todos os pares, a eficiência deu isso aqui. Então é bem presente para a gente isso aí. Eu quero dar só mais uma intuição para vocês, antes da gente avançar na chamada regra de Pascal, que é uma regra recursiva, né? Como a gente, ninguém está chocado, né? Por descobrir que eu quero mostrar uma regra recursiva para derivar esses números, né? Mas, perdão, deixa eu primeiro dar mais uma intuição para vocês, que vai ser útil ao longo aqui da aula, para a gente ter uma analogia assim, mais palpável, né? Deixa eu só ver qual a melhor forma de explicar isso. Então, vamos imaginar como que a gente está brincando aqui da contagem de combinações. Eu vou fazer um caso particular aqui, ilustrativo, em que o meu K seria igual a 3, só para ficar pequenininho, e o meu N seria igual a 5. Só porque eu fazer um desenho mesmo, ele tem que ter um tamanho passível, né, de ser desenhado ali pequenininho. A ideia é a seguinte: eu tenho um monte de lâmpadas, tá? Tenho um monte de lampadinhas aqui. É um raciocínio diferente daquele, tá? Então, apesar de estar fazendo traços, não associem com o que a gente viu lá. É uma outra alegoria para a gente imaginar isso aqui. E isso aqui, tá? Nada mais são do que interruptores, tá? Que podem ou não mandar energia para as minhas lâmpadas ali. Então, no caso, N igual a 5 significa... Deixa eu até apagar aqui, fazer mais perdão. N igual a 5 significa que a gente vai ter 5 interruptores. Tá? Para a esquerda aqui vai ser desligado, para a direita ligado, só para facilitar. Aqui o meu interruptor, uma obra de arte, né? Obviamente. Todos estão desligados. Se cada interruptor liga uma nova lâmpada, é essa a brincadeira que a gente vai fazer. Não pensem no circuito, tá? Não é que cada um está ligado com uma lâmpada específica, né? Cada um liga uma nova, tá? Então o número de interruptores vai indicar para mim quantas lâmpadas vão acender nessa alegoria. Se todos estão desligados, quantas lâmpadas eu tenho ali acesas? Nenhuma, né? Então, se eu quiser 3 lâmpadas acesas, né? Se eu quiser chegar numa situação em que essa lâmpada está acesa, essa lâmpada está acesa e essa aqui está acesa, e eu preciso que pelo menos 3 desses estejam ligados, sei lá. Vamos dizer que seja esse e esse. Algo de especial com esses 3? Não, tá? Eles são só um dos subconjuntos possíveis que essa formulazinha está contando para a gente. Tá? Então, N escolhe K, eu quero saber quantas são as maneiras diferentes de escolher subconjuntos de tamanho K dentro de um conjuntão de N, que eu também posso imaginar, de modo semelhante, que são quantos subconjuntos diferentes de interruptores que eu posso ligar para atingir exatamente K lâmpadas acesas. Então, quantos são esses subconjuntos? Nesse momento pode parecer bastante esdrúxulo, talvez continue parecendo até o fim da aula, vai de cada um, mas eu acho que isso vai ser útil para a gente quando a gente for conectar com os coeficientes binomiais, porque vejam que apesar do nome dela, a intuição que eu passei para vocês até agora foi de combinação, né? Um outro jeito que a gente vê isso aqui, deixa eu até apagar esse para liberar a lousa. Um outro jeito que a gente vê esse termo da binomial N escolhe K é com essa notação aqui, combinação de N tomados 2 a 2, ou no caso ali tomados KK. Tá? Não sei se aconteceu com vocês, mas eu já vi essa notação na escola e tal. E ela é até mais intuitiva para mim a princípio, porque ela vem bem desse contexto de combinações, né? Tem um conjunto, quero escolher combinações e tal, que tem a ver com aquilo que eu expliquei para vocês. Mas o conceito original que dá nome a elas é um outro lugar, e não é óbvio, às vezes fala assim, por que elas aparecem ali? Tipo, que coincidência é essa, né? Matemática tem dessas coisas, às vezes o negócio surge num lugar que você nem espera. Então, essa alegoria aqui é para ajudar a gente mais para frente. Tá legal. Tá bom de intuição por enquanto, a gente vai voltar, né, para a parte de intuição em momentos aqui diferentes.
Mas eu quero apresentar para vocês, como eu tinha dito, a regra de Pascal, que está intimamente relacionada ao famoso triângulo de Pascal. E qual que é a regra de Pascal aqui? Ela é uma regra que nos diz que você pode construir N escolhe K aqui, escolher construir esse cara, por um outro caminho que não seja essa formulazinha matemática aqui, que é 0 se, qual que é a condição aqui? Se N for igual a 0 e K for maior do que 0. É igual a 1 se N for maior ou igual a 0, né, para qualquer N basicamente, e K for igual a 0. E, caso contrário, né, se não for nenhum desses dois, vai ser igual a N-1 escolhe K, mais N-1 escolhe K-1. Isso acontece, né, esse caso aqui vai cair se N for maior do que 0 e K também for maior do que 0. Aqui vocês podem ver, né, já estando aqui algumas aulas dentro do nosso curso, né, finalizando o bloco de recursão, surgiu mais uma fórmula recursiva aqui, uma função de recorrência para descrever isso aqui, descrever um coeficiente binomial ali, N escolhe K. Tá? Então, aqui, né, tem chamadas recursivas. Se a gente for implementar um algoritmo baseado nisso aqui, a gente vai ter chamadas recursivas. O que eu acho interessante, esse problema é um tanto desafiador, tá? Ele dá um pouco de nó na cabeça, até porque ele envolve 2 parâmetros. Tá? A gente já teve, acho que a única experiência que a gente teve com um algoritmo aí recursivo que usava 2 parâmetros foi do máximo divisor comum, que a gente viu na última aula, e não é uma regra, mas assim, é um nível de complexidade a mais. Pode ter casos super simples, pode ter coisas super complexas com um parâmetro só, mas às vezes, né, é mais um espaço, é mais uma variável ali. Aqui não vai ser exceção, por ter algo a mais, vai deixar um pouquinho mais complicado para enxergar os padrões, como as coisas propagam e tal. Mas além do desafio, né, de entender como essa regra se forma, como implementar algoritmo, analisar algoritmo e tudo mais, além do padrão, né, que a gente sempre está interessado aqui nesse curso, projetar e analisar algoritmos, entender como eles funcionam e tal, tem algo particularmente interessante, específico dessa abordagem, que é um exercício não óbvio de como que a gente constrói uma solução maior a partir de soluções menores aqui, que é típico da recursão como um todo, mas aqui tem um pezinho em algo que chama programação dinâmica, que a gente não vai estudar nesse curso, mas é uma técnica super poderosa que a gente vê mais pra frente. E quando vocês estiverem estudando lá, se por um acaso a memória der um lapso, vocês voltarem para cá, vocês vão olhar e falar, nossa, muito parecido, tá? Tem uma ligação muito próxima ali com essa técnica. Então, tem isso de legal pra gente. E isso vai ficar mais evidente no que a gente vai fazer agora, que é tentar destrinchar por que aquela regra funciona. Porque uma coisa que acontece muito com a gente, falando de modo mais amplo até, né, vocês devem estar aí no primeiro ano da graduação, né, a maioria de vocês. A gente vê matemática desde o primeiro ano do ensino fundamental, né? São mais de 10 anos vendo matemática até chegar no ensino superior. Só que a gente vê muito, tá? Não sei se isso mudou, seria bom se tivesse mudado, mas a gente vê muito de um ponto de vista expositivo. Olha, o teorema de Pitágoras, ele é assim, está aqui a regra, agora resolve o exercício aplicando a regra. E a gente para muito pouco para assim, por que essa regra funciona? E aqui a gente vai tentar fazer um pouco mais disso. Então, só com isso aqui, se vocês acreditassem em mim, a gente podia fazer um algoritmo recursivo para calcular, concorda? É uma regra que descreve que é casos base e aqui chamadas recursivas e tal. E a gente vai fazer isso também, mas eu não quero que a gente só acredite nessas regras. Vamos fazer um exercício aqui, assim como a gente começou brincando, dar uma intuição do porquê que isso aqui vem, por que essa regra funciona. Tá, vamos analisar caso a caso dela, então, para a gente discutir, e daí eu vou usar essa analogia dos interruptores
e das lâmpadas, ali a nossa questão de contagem de quantas maneiras diferentes eu posso ligar interruptores para acender as lâmpadas. Nessa analogia, o N são o número de interruptores que eu tenho, corresponde aos interruptores, o K ao número de lâmpadas que eu desejo. Vamos pensar então, vamos imaginar nesse sentido. Primeiro caso, olha, se N é igual a 0, eu tenho 0 interruptores e K é maior do que 0. Se o K for maior do que 0, quer dizer que pelo menos uma lâmpada eu tenho que ligar, né? Pode ser um K enorme, mas pelo menos uma eu tenho que ligar. Quantos interruptores eu tenho à minha disposição para ligar, essas K lâmpadas? Nesse caso que a gente está analisando. Nenhum, né? Então é possível? Tem alguma maneira de, com N igual a 0 interruptores, com 0 interruptores, tem alguma maneira de ligar as K lâmpadas? Né? Então, o número de maneiras diferentes vai ser 0. Não é possível, simplesmente. Então, não tem maneira, 0 maneiras. É isso que essa regrinha está dizendo para a gente nesse primeiro caso. Vamos para o segundo, que é bem tranquilo, bem parecido ali. N maior ou igual a 0. Opa, então agora eu tenho interruptores. Tá? Quer dizer, maior ou igual, né? Posso ter, posso não ter. O ponto-chave é K igual a 0. Quantas lâmpadas eu quero ligadas? Nenhuma, né? Qual a única posição dos interruptores, sejam quantos for, qual a única posição que me dá o que eu quero? Todos têm que estar desligados, né? Eu não tenho certeza se foi isso que você falou. Quando nenhum está ativado. Quando nenhum está ativado, perfeito. A gente vai ficando velho e vai ficando surdo, gente, não é por mal. Se eu não ouvir, podem falar mais alto. Então é isso aí, nenhum pode estar ativado. Se qualquer um for ligado, já não dá o resultado que eu quero, que são 0 lâmpadas ligadas. Então só tem uma maneira de resolver isso, né? Independente do número de interruptores que eu tenho. Tá? Não tenho mais escolha do que uma. Né? No de cima não tinha nenhuma maneira, esse aqui só tem uma. Por isso que esse caso dá 1. Tá? Então veja, Pascal não inventou isso do nada. Né? Ele não falou assim, vou criar minha regra aqui disso aqui. Não. Ele tinha um problema que ele queria associar. A regra tem que fazer sentido para o que ele está contando, né? Para as combinações que ele está contando, para o N escolhe K e tal. Então essa regra está casando aqui com o problema subjacente de contar número de subconjuntos, né, para ligar as lâmpadas. Acredito que ele não estava pensando em exatamente interruptores e lâmpadas, mas era o problema de contagem equivalente. Tá? Beleza, até aqui? Já ficou claro que essa regra não saiu do nada, que ela faz sentido, os casos base dela e tal? Então aqui vem o ponto que eu falei que se relaciona com essa técnica de programação dinâmica tão poderosa e que a gente não vai aprofundar nesse curso, porque imagina se alguém ficar sabendo que eu estou falando de PD nesse curso e falar, nossa, meu Deus, está fugindo da emenda. Não, calma, é recursão, é só uma conexão com algo que vocês vão ver depois. Olha que legal para entender de onde vem isso aqui. Imaginem que eu tenho aqui, olha, eu tenho N maior do que 0 interruptores e K maior do que 0 lâmpadas. Então vamos desenhar aqui, tá? De modo mais esdrúxulo do que ali. Então eu tenho um monte de interruptores. Veja que o meu desenho vai ficando mais abstrato, né? Mas eu tenho aqui meus N interruptores. E eu quero K lâmpadas, né? Eu quero K lâmpadas acesas. Olhando assim para o todo, pode não parecer óbvio como resolver. Mas vamos fixar em um interruptor. Vamos dizer que é o último da sequência. Podia ser o primeiro, tá? Só para fixar um. Mas eu tenho esses interruptores, fixa em um deles. Vamos olhar para um desses interruptores com mais atenção. Então, vou fixar nesse aqui e vou fazer duas possibilidades, porque interruptor é um objeto binário, né? Ou ele está ligado ou ele está desligado. Então vamos dizer que o interruptor está desligado. Se o nosso interruptor está desligado, o último, não é qualquer um, tá? Eu fixei ele ali, de todos que eu tinha, eu travei. Esse está desligado. Para resolver o meu problema de ligar K lâmpadas, usando os interruptores que eu tenho disponíveis, o que eu tenho à minha disposição? Eu ainda quero ligar K lâmpadas, certo? Mas eu estou analisando o caso em que o último interruptor está desligado. Então eu tenho que ligar K lâmpadas usando quantos interruptores? N-1, né? Olha só, eu reduzi meu problema
para um caso um pouquinho mais simples. Chuta aquele interruptor, aquele não está me ajudando. Não estou dizendo que ele não pode me ajudar, estou dizendo que nesse caso ele não está me ajudando. Né? Então, o meu subproblema, no caso do último estar desligado, vira N-1 escolhe K. Né? De um conjunto menor, um conjunto que tem um elemento a menos, eu ainda tenho que ligar K lâmpada, escolho K lâmpada. Você já deve imaginar qualquer outro caso, né? De modo complementar, se o meu interruptor estiver ligado. Pô, ligado, legal. Tenho uma lâmpada acesa. Quantas lâmpadas eu preciso acender agora? K-1. Quantos interruptores eu tenho à minha disposição? N-1, porque esse aqui continua fixado, né? Só que agora ele ajuda, mas continua fixado. Então, o número de possibilidades, quando ele está ligado, agora vai ser o número de possibilidades de N-1 interruptores acender K-1 lâmpadas. E a gente soma, porque eu quero saber o número de possibilidades total. Né? Ele está ligado ou desligado, as duas são possibilidades válidas. Tá? E é daí que vem esse último nível da regra. Beleza? Nota que eu sempre posso fazer esse raciocínio, porque tanto N quanto K são maiores do que zero. Se um dos dois fosse igual a zero, caia nos casos base. Então eu sempre posso tirar um, né? Faz sentido o raciocínio ali. Tudo bem? Não é muito difícil, né? Mas vocês não acreditam quão poderosa é essa análise. De verdade. Assim, quantos problemas complexos a gente consegue atacar falando assim, suponha uma ordem nos meus elementos. E daí eu pego o último e analiso as possibilidades. Daí você faz um algoritmo a partir dali. Realmente acontece muito em computação. Só um instante. Lembrar aqui qual a próxima coisa que eu queria ver com vocês. Tá bom. Então, tá legal. Então a regra eu vou deixar aqui. A intuição da regra eu vou apagar, porque era mais pra gente raciocinar juntos aqui. Mas eu vou fazer aqui pequenininho com vocês uma tabela em que eu vou ter, deixa eu ver como que eu escolhi aqui. O meu N estará nas linhas e o meu K estará nas colunas. Então, nas notas de aula tem um pouco mais avançada essa tabela, eu vou fazer bem pouquinho, porque senão eu vou passar a aula inteira só preenchendo tabela. Mas vamos dizer aqui que N é igual a 0, 1, 2, 3. E aqui o K também igual a 0, 1, 2, 3, e pode continuar. Né? Esse é um exercício legal, tá? Por mais que pareça meio óbvio assim, porque eu vou preencher usando essa regra, então ajuda a gente a fixar. Opa, será que eu entendi mesmo? Então vamos lá. Onde que estão os zeros? Caso base aqui, porque se eu vou preencher a tabelinha, eu preciso dos casos base primeiro, né? Porque senão isso aqui vira recursão infinita, né? Quando for aplicar essa regra que depende dos anteriores. Então onde que estão os zeros? Quando N for zero, ou seja, a primeira linha, e K maior do que zero. Pode falar, perdão. Não, é isso mesmo. Então eu vou pular a primeira aqui, né, porque essa primeira 0 e 0 cai aqui. Mas esse caso aqui, a partir do K igual a 1, para frente é sempre 0. Lembrando a intuição. Por que é sempre 0? Porque são situações em que eu tenho mais lâmpadas do que interruptores. Não vai rolar. O segundo caso é quando K é igual a 0 para todo N, e daí eu só tenho uma possibilidade. Né? Para 0 lâmpadas, não tem escolha. E daí como que vem a regrinha aqui? Olha que interessante. Dado que o N está na linha, note que os dois subproblemas que eu olho para compor o N escolhe K estão com N menos 1. Então eu vou sempre olhar para a linha de cima. Certo? Sempre olhando para a linha de cima. Às vezes na mesma coluna, às vezes para a coluna do lado, e eu somo os resultados. Então o que a gente vai obter, vou pegar uma outra cor aqui, vai ser essa soma. Eu vou linha por linha aqui, por exemplo. Vou somar aqui 1 mais 0, vai dar 1. 0 mais 0, vai dar 0. 0 mais 0, vai dar 0. 1 mais 1, vai dar 2. 1 mais 0, vai dar 1. 0 mais 0, vai dar 0. 1 mais 2 vai dar 3. 2 mais 1 vai dar 3. 1 mais 0 vai dar 1. Aqui continuaria.
obviamente, mas eu vou fazer mais uma coluna aqui, só para destacar uma informação importante. Então imagina que eu tivesse aqui o K na quarta coluna aqui, isso aqui fosse 0, no caso base. 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 0 vai dar 0. Tá? Então essa coluna aqui, até aqui ela veio só de zeros. Para cá ela já daria uma coisa diferente, mas a gente chega lá. Tirando essa poluição visual que eu fiz para destacar de onde que eu estava usando a regra, né? Ficou claro para vocês que esses dois tracinhos correspondem exatamente a olhar para o subproblema que está na linha anterior e na coluna à esquerda e para o subproblema que está diretamente acima de mim? Ficou claro isso? Eu estava aplicando a regra recursiva para preencher. Tá legal. O que a gente tem aqui? Né? Olha, a gente começa aqui com 1, em segunda linha 1 e 1, 1, 2, 1. Isso aqui é mais famoso, tá? Tabela é mais prático para mim, mas isso aqui é mais famoso no seguinte formato. 1, 1 e 1, 1, 2 e 1, 1, 3, 3 e 1, 1, 4, 6, 4 e 1. Tá? Os 1s são caso base. A gente já vai falar sobre isso. Tá? Mas por isso que eles vêm direto. E aqui eu vou propagando. Tá? Isso aqui é o famoso triângulo de Pascal. Tá? Se vocês olharem, ele está aqui. Né? É que ele está escondido. Escondido, não é bem. Talvez seja forte demais. Mas ele está aqui. Ó. Ele está vindo para cá. Parte do porquê a gente faz isso, além de eu me divertir torturando um pouquinho vocês, é para a gente exercitar a nossa capacidade de analisar um problema, tentar melhorar, ver, olha, onde que eu consigo economizar alguma coisa e tal. Tá? Inclusive o motivo porque eu raramente chego apresentando a solução pronta, a melhor possível. Se tem uma coisa que dá para melhorar que a gente pode deduzir junto, é um bom exercício. Então, para a gente ir um pouquinho para essa parte, para a gente avançar um pouquinho nesse sentido, só para saber antes com vocês, tá claro como eu preenchi isso aqui? Não estou falando que é o melhor desenho do mundo, eu sei que isso aqui poluiu um pouco ele e tal, mas está claro, essa conexão entre a regra e aquilo lá, beleza? Porque senão eu vou tentar melhorar um negócio que não ficou claro para vocês, não adianta, né? Também está claro esse cara aqui, o triângulo de Pascal. Vocês já viram? Esse cara aqui é famoso, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Tá? Então eu vou fazer aqui a conexão do triângulo de Pascal com a nossa tabelinha. Tá? Eu já fiz aqui um pouco da conexão, né? Eu vou fazer aqui, ó. O que acontece? Aqui são os n's que estão passando. Tá? Então olha só, tá inclinado, porque é um triângulo sem esse formato aqui, mas aqui são as nossas linhas. Né? 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Se vocês olharem, eu não vou desenhar elas até o final ali, mas olhem dessa forma, embora seja inclinado, percebam que coincide. Né? Ó, na linha 0 tem 1, na linha 1 tem 2 1s, na linha 2 tem 1, 2, 1. Tá? Então as nossas linhas do N estão ali. Só que o nosso K, ele aparece de um jeito mais engraçado, como isso aqui está virado. Tá? Sempre me confunde quando eu tento fazer isso, mas eu acho que eu vou conseguir mostrar aí como que o nosso K está aparecendo. O K aparece aqui, só que assim, ó. Ao invés de ele estar nas colunas, como isso aqui está virado, ele está meio que em diagonal aqui, né? Então esse aqui é o K0, o K1, K2, K3, K4. Tá? Podem olhar que vai coincidir, né? Que olha, quando o K é 1, olha, teve 1, 2, 3, 4. Aqui quando o K é 1, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, seria o 4 próximo, né? Que viria justamente aqui do 1 mais 3, esse próximo seria 4. Então, as semelhanças acho que são evidentes ali, né? Se a gente olhar com o cuidado. Mas o triângulo de Pascal, nesse formato clássico, ele já destaca para a gente que o jeito que eu preenchi a tabela aqui não está muito econômico, né?
Vocês notam que a minha tabela tem um monte de zeros que o triângulo nem se preocupa em ter. Por que a minha tabela tem um monte de zeros? O que é essa região de zeros? Vamos pegar um cara qualquer aqui para a gente ver ele. Quanto vale o N para esse cara, para esse zero aqui? O N vale 1, né? Eu tenho um interruptor. Quanto vale o K? Qual é o número de lâmpadas que eu quero acender? 3, né? Não é possível. Do mesmo jeito que eu fiz o argumento com vocês, que essa regra faz sentido, né? Que esse zero faz sentido, porque se eu tenho 0 interruptores, não vai rolar. Também dá para fazer esse argumento aqui. Só que notem que eu não precisei, né, na minha regra original, porque acabou que o zero chegou corretamente aqui. Ele veio desses dois caras aqui, anteriores, 0 mais 0. Então, a regra está correta. Mas, vamos dizer assim, como as minhas condições de contorno não estão muito apertadas, eu estou preenchendo várias posições a mais do que o triângulo preenche aqui. O triângulo, no formato tradicional aqui, né, que ficou mais famoso, ele só tem o que interessa. Aqui eu estou preenchendo um monte de zeros, aplicando corretamente a regra, mas fazendo isso meio que à toa ali. Então essa é uma coisa que a gente vai tentar melhorar um pouquinho na nossa regra. Talvez eu esteja invertendo a ordem, tá? Eu não tenho certeza que era o próximo passo, deixa eu só verificar aqui o meu planejamento.